Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Boa semana para todo mundo, hein? Estamos chegando com muita energia, com muita disposição. Estamos no ar com o nosso Visão Geral. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento, de segunda a sexta-feira aqui na Rede Família, sempre das 2 às 3 da tarde, com reprise às 9 horas da noite. Hoje eu recebo aqui com muita alegria um amigo, doutor Caio Carneiro Campos, secretário de Esportes de Paulínia. No nosso coloquial, né? Fala, Caio, tá tudo bem? Como vai, Alberto? Bem, graças a Deus, você? Honrado e gratificado pelo convite, a presença aqui no seu programa, muito importante, pela diversidade de temas e profundidade de assuntos que trata, faz assim, vira objeto da cobiça de qualquer um que possa vir a ser entrevistado. Você sabe, então, meus cara. Parabéns. Muito obrigado. E desde já transmitindo aqui um abraço e os cumprimentos do nosso prefeito de Paulínia, o Dixon. Dixon, que já esteve aqui, inclusive, né? Logo depois aí, logo no comecinho do ano, quando a gente retomou todas as atividades, já esteve aqui conversando com a gente. O Caio é um brilhante advogado, né? Um brilhante advogado que não está advogando agora ele já está no outro caminho. É difícil, né? Você que, por exemplo, entrou trabalhando como secretário, trabalhando em Brasília diretamente com o ministro dos esportes, você que já foi secretário, inclusive, de esportes em Campinas, agora em Paulínia. Esse mundo também, esse segmento deve ser extremamente prazeroso, a ponto de tirá-lo, por exemplo, da sua atividade principal, que era a advocacia. Não resta dúvida. Primeiro queria registrar, sim, que essa organicidade maior das administrações públicas em torno do tema e da pasta esporte é uma coisa recente, que data, vamos dizer, de menos de 20 anos para cá. Tá. Sempre tiveram lá os seus departamentos, suas atividades, mas com o surgimento do Ministério dos Esportes no governo federal, que não existia, era uma secretaria do Ministério da Educação e Cultura, eu acho que o esporte, do ponto de vista das administrações públicas, adquiriu uma nova dimensão, né? E eu vi aparecer nesse contexto dos esportes, já nessa nova configuração. E a hora que a gente inicia as atividades, que interage com maior profundidade, se torna um desafio, porque o esporte oferece tantas possibilidades. Você, que é homem, que é um jornalista de todos os temas, mas principalmente do esporte, sabe, né, muito bem o que isso significa. Verdade, verdade. Deixa eu falar um pouquinho do Caio aqui, vai. Deixa eu dar aqui um currículo. Advogado, especializou-se nas áreas administrativa, eleitoral e penal. O Caio foi assessor legislativo na Assembleia de São Paulo entre 91 e 97, assessor especial do ministro de Estado da Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais da Presidência da República em 2004. Exerceu o cargo de presidente da Comissão de Julgamento de Licitações da Câmara Municipal de São Paulo. Também o cargo de secretário de Esportes e Lazer do município aqui de Campinas. Isso foi no governo Pedro Serafim, né? E assessor especial do ministro de Estado, do ministro do Esporte em 2014. Portanto, diretamente ligado às coisas da Copa do Mundo, né? Você, no período de Copa do Mundo, estava no pleno exercício do trabalho em Brasília, né, Caio? Estávamos ali no olho do furacão. No olho do furacão. Assim. E não deu para mexer naquele resultado de 7-1 do Brasil? Não teve jeito, Caio? Acho que todo brasileiro gostaria de ter podido interferir naquela situação, né? Nossa, mas coisa do esporte, não? Coisa do esporte. Mas coisa do esporte, mas não coisa de Brasil em termos de Copa do Mundo, isso, né? Jamais, em tempo algum, nós poderíamos imaginar que numa semifinal contra a Alemanha, jogando no Mineirão, eu estava lá narrando o jogo, narrei pelas emissoras de rádio aqui de Campinas e também pela Rede Manchete do Rio de Janeiro, e, de repente, a cada gol que saía, Caio, eu falava assim: perder sim, Brasil, passar vergonha não. Porque nós passamos uma vergonha enorme, né? Um ponto fora da curva ali, né? O Caio, nós vamos falar das coisas de Paulínia, porque afinal o mote da nossa entrevista é exatamente esse, mas é difícil a gente, quando tem alguém que passou pelos mais altos escalões do esporte, você estava lá ao lado do ministro, né?
e difícil a gente fugir um pouquinho do assunto. Nós jogamos dinheiro pela janela na Copa do Mundo, na Olimpíada. Como é que você viu tudo isso? Eu creio que não, do que eu pude observar. Eu acho que fazer investimento em estruturas esportivas é uma necessidade e é algo que estava defasado. Por exemplo, a Copa do Mundo. Os nossos estádios, sabidamente defasados. Mas hoje são subutilizados. O problema não é a existência do estádio. O problema é a ausência de um calendário maior, mais extensivo e mais intensivo do futebol. O Brasil não pode continuar vivendo quase que exclusivamente durante 8 meses da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma coisa normal. Mas tudo bem, mas enquanto, por exemplo, algumas arenas que foram construídas, era sabido, por exemplo, a Arena de Brasília. Olha, eu até entendo que por ser a capital federal, então que se tenha um estádio monumental daquilo, uma arena maravilhosa. Mas a Arena Pantanal, a Arena da Amazônia, negócio que não tem muito sentido, Caio. Perfeito, mas eu continuo nesse raciocínio, Alberto, para dizer o seguinte. O futebol, para o Brasil, ele é um elemento de identidade e de unidade nacional. Se você quer identificar um povo através de um esporte, você identifica o brasileiro através do futebol. Não é? Não há cidade onde não haja pelo menos 2 times, senão também não há futebol. Sim, no Brasil, todo mundo torce por algum time. Essa é a grande modalidade esportiva brasileira. No entanto, eu acho que há poucos torneios regionalizados. Porque veja, você que acompanha diuturnamente o futebol. Sim, eles... Você veja os públicos da Série B e C. Eu sou de Bebedouro. Você conhece? Sim, conheço lá do Internacional. Outro dia eu fui a um jogo de futebol lá em Bebedouro, sol de 11 horas da manhã, tinha 6 mil torcedores. Não é? Então eu acho que precisa ter uma agenda do futebol. E a utilização mais intensiva também desses estádios para outras atividades. Mas sabe o que acontece, cara? Desculpa interromper aí. Isso aí precisa que haja um trabalho junto à CBF. Porque que acontece? A CBF ela vai espaçando tanto o campeonato brasileiro e as federações ficam restritas a pouquíssimas datas para a utilização dos campeonatos regionais, estrangula completamente, fica difícil, né? Eles espremem demais. E depois é preciso que se faça um trabalho no sentido de organizar melhor as nossas divisões menores estaduais. Isso não tem acontecido. Não sei se é porque a televisão não se interessa e porque quando a televisão não se interessa você não tem verba, você não tem renda. Então talvez isso aí devesse partir de Brasília, quem sabe, alguma coisa nesse sentido. Nós temos um problema de financiamento que é real. Não é? Sim, com Mas certeza. eu insisto, eu acho que o grande problema ainda do futebol não se encontra na ociosidade dos estádios pelos estádios, mas na ausência de um calendário mais adequado, mais permanente de todas as... O futebol feminino, por exemplo, que tem demonstrado aí um crescimento razoável. Outro dia mas a federação disse que vai acabar. O incentivo quase não existe. O Vadão, que você conhece, né? Oswaldo Alvarez, nosso amigo, que foi treinador da seleção, esteve aqui no programa da Rede Família, vários programas aqui, esteve no meu programa também, no Esporte Campeão, e a determinação na CBF era para que se acabasse com o futebol feminino. Então nós estamos indo na contramão, o futebol feminino crescendo mundialmente e nós aqui indo na contramão. Então, por falta de interesse, talvez. Então, exatamente como você disse, se nós colocarmos as divisões de base, se nós incrementarmos dos campeonatos regionais, eu não tenho dúvida que esses estádios terão uma grande ocupação. Muito bem. Bom, depois nós falamos um pouquinho do seu trabalho aqui em Campinas. Você, por exemplo, que está nos acompanhando, estamos entrevistando aqui o Caio Carneiro Campos, hoje secretário de Esportes de Paulínia. A gente vai começar a falar agora da cidade de Paulínia. Também atuou em Campinas. Caso você queira fazer alguma pergunta, por exemplo, por que está parado o centro de alto rendimento aqui em Campinas? Não sei se ele pode responder, né? Mas ele tem aí muita coisa para falar. Vamos falar de Paulínia. O que acontece com o Paulínia? Onde eu for parar o dinheiro em Paulínia? Paulínia tem uma... Não sei, acho que Paulínia só perde para Campinas aqui na região metropolitana.
Uma cidade com tanto dinheiro, de repente, a situação lá ficou complicada com emprego, com desemprego, com essa coisa toda. O que está acontecendo, Caio? Alberto, um dos maiores orçamentos per capita do Brasil. Sim. Não é? Parece que no ano passado, ou no retrasado, o orçamento foi de 1,5 bilhão, esse ano diminuiu para 1 bilhão e 300 milhões de reais, para uma população de 100 mil habitantes. Campinas, salvo engano, tem um orçamento de 5 bilhões para 1 milhão e 200 mil habitantes. Quer dizer, se você traçar proporcionalidade aí, né? Estou falando de uma cidade rica, Sim. que é Campinas, não estou falando nem de cidade com dificuldade de arrecadação. Mas vou dar um exemplo. Paulínia poderia ter até mais recursos, não é? Poderia ter, o que não seria um problema do ponto de vista de você onerar a população. Mas eu acho que, no fundamental, gastou-se equivocadamente esses recursos públicos e o dinheiro não aceita desaforo. Isso aí já dizia meu velho e querido pai, o dinheiro não aceita desaforo. Tem que tratar muito bem o dinheiro. Tratar bem. Temos lá mais de 5 mil servidores, vários afastados para tratamento de saúde. Aí, contratações sucessivas de empresas terceirizadas para suprir a ausência de servidores públicos. Então, você tinha o pagamento do servidor público e o pagamento de uma terceirizada para realizar o mesmo serviço. Lá na Secretaria disso... Quem paga mal, paga dobrado, né? Paga dobrado. Tem isso aí. Agora, o Caio, antes da gente falar mesmo da sua secretaria, tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Aquela disputa titânica entre o lado do filho do Edson Moura, né? O Edson Moura Júnior, né? Júnior. E o Pavan, pela briga pelo poder, entra um, sai um, vem eliminar. Isso aí envergonha a cidade, isso aí denigre a cidade. E Paulínia, gente, você de qualquer lugar do Brasil, se você vier aqui na região metropolitana, aqui perto de Campinas, não deixe passar em Paulínia. Paulínia é uma cidade muito bonita, uma cidade muito bem dividida, digamos assim, tem várias atrações. Então, eu acho importante. Agora, de repente, de uma hora para outra, a gente vê uma briga titânica pelo poder e no momento em que o país está passando por tantas dificuldades e tanta descrença política, foi totalmente inoportuna. Eu tenho convivido agora permanentemente em Paulínia e estou gostando muito da cidade. Eu Sim, que não sou maravilhosa. de lá, maravilhosa. Muito receptivo. Aliás, é um dos estrofes do hino da cidade esse. É uma cidade aberta em que os visitantes são bem recebidos. Eu acho que eles levam isso ao pé da letra, tanto que você sabe que sem dúvida. frequenta Paulínia há muito tempo. Eu acho, Alberto, que essas disputas políticas, nesse nível que se estabeleceu em Paulínia, numa comunidade de 100 mil habitantes, deixam sequelas graves. Com certeza. Cindem a sociedade, causam cisões que acarretam danos administrativos, políticos e sociais. Então, Paulínia, eu também observo que é muito marcada por isso. Temos que superar. Né? O prefeito Dixon tem feito um esforço tremendo e recomendado para todo o seu governo que nós temos que olhar para frente. Não vamos ficar olhando pelo retrovisor. Não é? E que não vamos nos pautar por essas divergências e disputas e cisões políticas. Não há determinação de que não façamos o seguinte: aqui não se protege amigos e muito menos se persegue adversários. Essa é a determinação do prefeito Dixon, justamente para tentarmos superar essa marca que ficou muito negativa ficou muito da ruim. História recente da cidade. Ficou muito ruim. Agora tem uma coisa que é você que está em casa, por exemplo, você que é um chefe de família, imagina você vai ver quanto que você vai ganhar durante todo o ano, X. Se você gastar mais do que você vai ganhar, você vai ter que procurar e correr atrás de empréstimo, aquela coisa toda, você vai provocar uma inflação. Agora eu pergunto ao secretário, que tem agora na secretaria, deve ter uma verba determinada para se trabalhar. E acho que você não vai poder gastar mais do que você tem. Por que é que os prefeitos fazem isso aí, deixam as cidades totalmente endividadas? E como é que fica a lei de responsabilidade fiscal? Sem entrar nas nuances jurídicas, né? Porque aí já, apesar de ser advogado, agora eu estou até, não é minha atribuição, estou afastado. Eu acho que acima da responsabilidade,
da lei, a responsabilidade fiscal, eu acho que é uma responsabilidade moral e ética. Moral, também, de você claro. bem gerir os recursos públicos. Na minha opinião, nem deveria existir a lei da responsabilidade fiscal. Eu acho que deveria ser o comportamento ético Normal e de todo mundo. responsável Sim. normal de todos. Mas o que nós estamos nos preparando, nos organizando, é justamente para gastarmos aquilo que efetivamente estejamos arrecadando. Não é? Isso traz prejuízos para a cidade, por um certo sentido, sim. Mas no entendimento mais geral, mais amplo e de conjunto da administração, não. Isso traz um rearranjo, isso traz ajustes necessários para que em breve a cidade passe a funcionar melhor. Porque a gente imagina o seguinte: quando você deixa de provocar, quem sabe, um crescimento, porque a gente sabe que a população precisa de emprego e tal, mas às vezes é preciso fazer um determinado sacrifício para que lá no futuro você não deixe um rombo enorme, porque o rombo lá no futuro vai complicar demais a próxima gestão, e aí, se de repente você fizer um sacrifício agora, você não vai sofrer tanto lá na frente. Estou falando em termos dos munícipes. Eu acho que há uma compreensão. Se amanhã, por exemplo, Caio, nós tivemos uma notícia em rede nacional do Michel Temer, e ele falando, olha, vamos parar um pouco o crescimento do país, por isso, até a gente acertar as coisas. Acho que todo mundo aceita. O que não pode é você vender essa ilusão de que nós estamos tendo um crescimento, quando na verdade não estamos, e de repente o rombo vai ficando lá para frente, né? Então, eu tenho certeza, não só o Dixon, mas muitos prefeitos que estão entrando agora vão pegar uma bomba na mão enorme, enorme. No caso de Paulínia e da administração do prefeito Dixon, eu acho que o dano vai ser até menor. Por quê? Lá nós temos como fazer as adequações. E tem receita boa, né? Porque tem receita boa. Isso. Até porque a determinação do prefeito, nós vamos ajustar aqui a situação a essa realidade que estamos vivendo, sem prejudicar o atendimento à população em todas as áreas. Esse é o compromisso primeiro do prefeito Dixon. Isso é muito bom. Eu sempre digo o seguinte, dívida, muitas vezes você tem que fazer para provocar o seu próprio crescimento, claro, né? Mas você precisa ter receita. Se você tem receita, você vai trabalhando. Agora, fazer dívida sem receita, como muitos municípios têm aí, é muito complicado. Você fica à vontade, caso queira fazer alguma pergunta aqui para o secretário, pode utilizar o nosso WhatsApp, que é o 999183131. Lembrando que nós não atendemos a esse telefone, é só para o WhatsApp, ok? O Caio, a secretaria fica ali no Brasil 500 ainda? Fica ali. É, bonito ali, né? Maravilhoso aquele prédio. Aliás, ali é o seguinte, né? Aquilo poderia ser o palácio do Planalto ali do interior de São Paulo, né? Muito bonito, né? Quem construiu foi o Edson Moura, não? Salvo engano, foi o Edson Moura, gestão Edson Moura. Muito bem. Bom, então, porque eu já estive lá algumas vezes, né? E realmente ali é um lugar muito legal. Caio, quais são, falando especificamente de Paulínia aí, Paulínia tem espaço para várias atividades, né, no segmento esportivo. Quais são, assim, os seus planos? O que é que você já idealizou, que está pensando para Paulínia? Em primeiro lugar, eu sei que você está pensando em receber dinheiro, porque a secretaria também deve estar sem dinheiro, né? Esse seu comentário sobre Paulínia é muito apropriado. Paulínia oferece possibilidades de você praticar todas as modalidades esportivas. Olha aí. Conversávamos ali há pouco, nós temos do kart a possibilidade de vela e canoagem na represa. Sim. São poucos municípios que têm possibilidade física de uma gama tão grande de modalidades esportivas. Paulínia é uma delas. A necessidade de recursos é real. É real pela queda de receita, pela necessidade de recuperarmos os espaços físicos destinados à prática esportiva. Importantíssimo ainda que isso é mais necessário ainda num quadro em que só há um clube na cidade. Então, os espaços municipais, públicos, são determinantes para que a população tenha acesso à atividade esportiva, recreacional e de lazer. E ela está muito deteriorada. Sei. Piscinas abandonadas, rachadas, trincadas com infiltração, ginásios de esporte sem manutenção. Mesmo o João Aranha, que é uma referência na região sem toda, dúvida. Com problemas
de manutenção que não foi feita adequadamente ao longo de anos. Então, nós estamos à busca de recursos para fazermos a recuperação, mas, acima disso, em busca de recursos para mantermos o atual nível de atividade esportiva, recreativa e de lazer, e também a ampliação das modalidades. Ô, Caio, quando você fala busca de recursos, você vai buscar na iniciativa privada alguma coisa nesse sentido? Também, lei de incentivo. As leis, tanto estadual como a federal. Por exemplo, eu desejo fazer ali um projeto para captarmos recursos privados para a criação de um parque de esportes radicais. Tá. Quero fazê-lo com recursos privados, que na verdade são recursos públicos, uma vez que são renúncia fiscal. Sim, você dá benefício, né? Então... Benefício do contribuinte abater do seu imposto de renda aquele valor destinado àquela atividade ou aquele próprio esportivo, a instalação física. Se você analisar bem mesmo, é uma antecipação, né? O que talvez você vá pagar em impostos, você antecipa, né? Como um recurso privado, que na sequência seria um recurso público também. Exatamente. Né? Mas é uma antecipação, né? Isso, é um recurso público que, em vez de passar pelo Tesouro, ele vai direto, pelo Ministério da Fazenda, ele vai direto, depois há toda a prestação de contas junto aos órgãos competentes. E a lei estadual também, né, que se refere ao ICMS. Ô, Caio, uma pergunta de um leigo aqui. Eu nunca trabalhei em órgãos públicos, né? Aliás, a minha vida toda foi pautada em rádio, televisão, então, basicamente, né, na comunicação. Quando, por exemplo, uma determinada secretaria se endivida mais que outras secretarias, não importa, é como se você, na sua casa, você tem um filho que gasta mais do que o outro, mas a despesa é da família toda, né? Então, a despesa é da prefeitura. Mas a secretaria, numa sequência, ela é um pouco mais penalizada até cobrir o déficit, alguma coisa assim, ou não? Olha, na verdade, o recurso é do município, do estado ou da União, destinado via lei orçamentária para aquela ação, para aquela atividade que se desenvolve pela pasta respectiva. É praticamente impossível uma secretaria gastar mais do que ela tem destinado, não é? Porque teria que haver uma complementação por parte da Secretaria de Finanças. E eu acho que isso acontece ou por descalabro ou pela necessidade imperiosa de aportar recursos numa determinada ação. Mas como é que a prefeitura fica devendo? Se cada secretaria gastar aquilo que está dentro do limite que ela tem para gastar, por que a dívida vem tão grande no final de uma gestão? Por ausência de planejamento, por situações imprevistas e inesperadas. Eu acho que nenhuma das duas é a situação de Paulínia, não é? Eu acho que pode acontecer porque o gestor não conseguiu fazer o controle adequado do que estava sendo efetivamente arrecadado e do que estava sendo gasto, de fato. E isso aí sendo numa sequência, de repente, mostrado, provado e tal, o gestor, ele paga com os tributos da lei e tal, essa coisa toda? O que acontece é que muitas vezes, durante a execução orçamentária, você tem a peça orçamentária, é uma autorização legal, autorização do Poder Legislativo, mas que é uma ficção. Acho que vou arrecadar tanto esse ano. Na verdade é isso. E durante a execução há uma queda. O Brasil viveu isso. Sim. Notadamente no final do governo Dilma, isso já vinha aparecendo, né? Tinha uma previsão orçamentária que não se realizava. Uma das possibilidades é essa. Portanto, não é ausência de compromisso com a responsabilidade fiscal, mas em razão de uma queda de receita, muitas vezes. Muito bem. Bom, aliás, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Queda de receita por conta da crise, por conta da dificuldade que hoje todo brasileiro, no sentido de buscar satisfazer aí os seus próprios desejos, comprando isso, comprando aquilo. Nós estamos hoje cerceados, praticamente não compramos, você não compra, você não movimenta o comércio não movimenta a indústria, é uma bola de neve, né? Uma coisa vai puxando a outra, a gente precisa abrir, mas ao abrir é preciso tomar muito cuidado também para não se tornar uma coisa tão inflacionária. Não é muito fácil, né?
também nós não somos pagos para ficar pensando para acertar esses detalhes, mas os homens que estão lá em cima, que estão no poder, deveriam ter assim, um pouco mais de tato, um pouco mais de habilidade. Eu não sei se você está vendo alguma mudança efetiva do governo Temer para cá? Eu vou aqui externar minha opinião. Eu acho que nós estamos vivendo um retrocesso no país. Retrocedemos no sentido em que os investimentos em ações essenciais para a população estão recuando. Não é nesse sentido. Então, eu não vejo, assim, com boa perspectiva esse período próximo e imediato. Muito bem. Eu acho que o fundamental, para concluir, é nós irmos nos segurando e o município é o que menos tem responsabilidade sobre a política econômica. O município é aquele que paga a conta. Sem dúvida, exatamente. Porque ele não tem como interferir nos destinos da política econômica da União. O município é mais ou menos aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo, as coisas vêm prontas para o município e tal, mas eu vou torcer muito para você estar enganado, viu? Eu vou torcer demais para você estar enganado, para que nós tenhamos aqui rapidamente uma movimentação, porque ninguém está aguentando mais. E não terei nenhum problema em reconhecer meu engano. Será até um prazer. Isso é muito bom. O Caio, o professor Milton, ele está na secretaria ou não? Está na secretaria, foi secretário municipal. Sim. Não o conhecia e tem se revelado um grande parceiro, tanto desse secretário, mas principalmente do esporte. Você não conhecia o Milton? Não o conhecia. Eu já conheço o Milton há tempo. Se você dissesse que ele não estava na secretaria, eu ia lhe dizer, aproveite o Milton. O Milton é muito bom, ele é extremamente dedicado. Ele cuida, não sei, na época ele cuidava muito do bicicross, né? Ele está ainda nessa, ou está em todos os demais segmentos? Nós estamos vendo como é que ele faz um trabalho diferenciado agora. Não é, acho no que é handball. Isso, perdão. Ele era do bicicross, ele me ajudou Passou muito quando pelo precisei de alguma coisa. E hoje ele veio aqui no programa da televisão trazendo as meninas do handball. Nós queremos que ele eleve ainda mais o já razoável, bom nível do handball da cidade. Muito bom, isso é importante demais. E além do que, uma pessoa de fino trato, uma pessoa muito educada. Você vai ficar satisfeito com o Milton lá na sua secretaria, você pode ter certeza. E, viu, Alberto? Porque o handball é uma modalidade forte em Paulínia. E o professor Milton tem grande responsabilidade por isso. Então, nós estamos ali fazendo tratativas com ele e vermos como é que a gente coloca num patamar mais elevado ainda. O Paulínia, você falou, né? Paulínia dá para abrir o leque assim para várias coisas, né? Paulínia sempre foi forte é o bicicross mesmo, né? O mountain bike. Que é o BMX, não é? A modalidade olímpica. Sim. Denominada BMX. Teve uma época que a Petrobras ajudava muito. Eu não sei se hoje, com tantos problemas, se continua ou não. Mas ali mesmo perto de você, ali, nós tínhamos várias pistas que eram montadas. Era uma coisa assim, muito legal. Eu mesmo fiz muitas vezes cobertura para televisão dessa modalidade em Paulínia. E Paulínia teve aí muita coisa interessante. Mas você falou da abertura que ela tem para praticamente todos os esportes. E como é que está essa sua proximidade com essas pessoas que vão tocar esses esportes todos aí? Você já está angariando as pessoas, já está contratando, recrutando, como é que está? Olha, nós estamos tratando com todas as modalidades já existentes, não é? E esse contato, estamos com um mês de governo. E esse contato já foi feito com quase todas as modalidades, com seus técnicos, com alguns professores, muitos professores ainda de férias pelo período, né? Professor geralmente tira férias em janeiro, né? Porque a atividade dele é na educação física e muitas vezes na educação propriamente, lá na Secretaria da Educação. Então, agora no início de fevereiro que nós teremos a presença da totalidade dos nossos servidores, professores, mas nós temos feito esse contato com todas as modalidades esportivas. O futsal é uma modalidade muito forte, muito praticada na cidade. Nós teremos agora... Lá tem um campeonato tradicional, você conhece, que é o Janeirão. Tá. Mas que não foi possível ser realizado em janeiro nesse ano, e isso já aconteceu em versões anteriores,
porque não houve a preparação por parte do governo anterior para que nós realizássemos isso em janeiro. Teria que haver preparação em dezembro, novembro. Mas nós já tomamos as medidas, vamos fazer daqui a 2 meses, né? Espero que no ano que vem ele volte a se chamar Janeirão, e também no início do ano já daremos início ao campeonato de futebol de campo. Muito bem. Tô vendo o Caio aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver se vai dar tempo de ver o Caio aqui, ó. Olha ele aí, ó. Tá aqui. Eu tenho que acertar isso aqui. Isso, aí, ó. É o nosso aplicativo. Você acompanha toda a programação da nossa Rede Família, baixando o aplicativo aí no seu smartphone. No site, natural, você entra lá no redefamilia.com.br, clica no ao vivo e acompanha em tempo real. E aqui também tem agora o aplicativo, já faz algum tempo, né? Você pode baixar o aplicativo tanto para quem tem o sistema iOS, que é o iPhone, quanto para quem usa o sistema Android, tá bom? E no site dá para você navegar, você vai ver notícias, enfim, ficar por dentro de toda a programação da Rede Família. Vamos lá, hoje é modernidade. Eu, por exemplo, assisto televisão praticamente hoje no smartphone. É uma coisa impressionante, né? Porque a gente muitas vezes não está diante da televisão, né, Caio? Então, vamos saber o que está acontecendo, liga aqui no smartphone. O aplicativo hoje realmente está na moda. Deixa eu pegar algumas perguntas aqui de algumas pessoas. Boa tarde, sou técnico de handebol, gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Caio. Como são tratadas as áreas do desporto de iniciação e o desporto de rendimento em Paulínia? Quais os programas imediatos para estas áreas? Professor Milton. Professor Milton. Grande Milton. Falamos bem dele, então, hein? Aliás, dá vontade de devolver a pergunta, né? Como é que você vai montar isso para a secretaria, né, professor? Não. É verdade. Olha, Alberto, professor Milton, que sabe, que tem acompanhado esse debate diretamente, nós estamos fazendo um esforço grande para unificarmos ações. O que isso significa? Nós queremos que o esporte educacional ganhe força em Paulínia. Estamos tratando lá com a Secretaria de Educação para várias das ações de iniciação, elas acontecerem de fato na escola. E nós, havendo a iniciação na escola, nós então podemos dar um maior desenvolvimento a cada uma das modalidades. Essa acho que é a primeira medida, pensando nos fundamentos de qualquer que seja a modalidade. Muito e o alto rendimento ver como é que nós fortalecemos as nossas equipes, não é? Como é que nós ampliamos a participação em torneios, porque os torneios são muito importantes para o esporte de rendimento, e o professor Milton sabe muito bem disso. Vemos se nós intensificamos uma pauta de torneios, campeonatos do município e regionais. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que é o do Flávio, locutor de vaquejada. Sou apaixonado por todas as modalidades esportivas, mas eu acho um absurdo ter gasto esse dinheiro nas reformas desses estádios de futebol, quando falta saúde e segurança e o homem do campo é desvalorizado. Onde vamos chegar com esses ladrões que governam nosso país? Aí também, né, Flávio? Na verdade, isso aqui não é uma pergunta, é um desabafo, né? Legítimo. Todo mundo tem o direito de desabafar. Todo mundo tem o direito, né? Mas locutor de vaquejada, rapaz, eu sou locutor de futebol, locutor esportivo. Eu não sei se saberia narrar uma vaquejada, não. Acho que não. Como tem locutor de rodeio, essa coisa toda, cada um tem a sua característica. Mas obrigado, Flávio. Realmente, né? O que nos roubaram, não, Flávio? Que loucura. Você não acha que quando um prefeito é eleito, já não deveria ter uma equipe de transição, onde evitaria, por exemplo, desvio de verba, queima de muitos arquivos e principalmente a nova equipe se adaptar à administração de uma forma geral? Silva Neres, olha a pergunta que vem de Tocantins. Perfeitamente. E no caso de Paulínia não houve a transição. Sim. O que tem acarretado um prejuízo incalculável, não para os secretários, não para o prefeito Dixon, mas para a população. Porque essa fase de transição é justamente para que haja a transmissão das informações. Olha, temos tais contratos em curso, nós temos tantos servidores que estarão de férias no período tal, o saldo do contrato tal para... explicar tudo, né, cara? E aí você facilita a vida da cidade, não é a vida do gestor, do administrador. Verdade. Eu tenho dito, nós iremos governar Paulínia com ou sem a transição.
seria melhor para a população, não que para o fosse com a governante, transição. que fosse com a transição. Muito bem. Ele pergunta o que é que você pensa sobre o modelo. Ele escreveu senhor, viu? Mas eu que falei você. O que é que o secretário, senhor, pensa do modelo de escola dos Estados Unidos, onde as crianças são direcionadas à prática de esportes, revelando no futuro grandes campeões? Quer saber se dá para pensar nesse assunto assim em Paulínia? É exatamente nisso que nós estamos pensando, Alberto. Para você ter ideia, Paulínia deixou de ter até os jogos intercolegiais, o que, a nosso ver, é um absurdo. Nós estamos, portanto, focando a nossa atividade, primeiro, no esporte educacional, no que diz respeito à base, à difusão das modalidades esportivas, à inclusão de um número grande de pessoas. Esporte na escola. O que acontece nos Estados Unidos, diferente do Brasil, é que os Estados Unidos, além de ter escolas muito fortes, não existem clubes de esporte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os clubes são sociais. No Brasil, os nossos clubes, por tradição, são esportivos e sociais. E por muito tempo, os clubes absorveram em parte, não a totalidade, aliás, em parte, a menor parte, dessas atividades esportivas. Nós não temos, portanto, uma grande tradição do esporte desenvolvido na escola e nas universidades. Diferente dos norte-americanos que conjugam a ação esportiva com a ação educacional. Aliás, as escolas, elas disputam alunos que se destacam, né? Aqui os clubes disputam, lá as escolas disputam. Quando eu digo isso, não é contra os clubes, ao contrário, eu tenho uma visão muito favorável aos clubes, ao papel que desempenham. Só que os clubes não atendem, primeiro, a totalidade da população, o que é importante. O poder público tem esse dever de atender a totalidade. Não é? E fica, então, um grande número de pessoas sem a prática esportiva se o poder público não intervir, se o poder público não atuar. Muito bem. E, para concluir, e o jovem, ele está na escola. Você não precisa nem sair por aí à procura do seu público, ele já está na escola. Muito bem. Estou em cima da hora, Caio, mas eu queria que você falasse, a gente fosse aí quase 30 segundos, 40 segundos aí, sobre o centro de treinamento de alto rendimento em Campinas. O CEAR, localizado no Swiss Park, é muito importante para a cidade de Campinas, mas mais ainda para a região de Campinas e até a região sudeste do Brasil. Eu sei, fui secretário aqui, tem destinados às obras necessárias a completar aquele centro um bom volume de recursos há mais de 5 anos. Pelo menos quando eu era secretário, tinha ali mais de 30 milhões disponibilizados para que o município de Campinas conclua aquelas obras. Ainda deve ter dinheiro, hein? Deve ter o dinheiro ainda. Deve ter dinheiro ainda lá. E eu espero que o governo municipal de Campinas consiga fazer isso o quanto antes, porque essa é uma necessidade da cidade e da região. Mas se tiver dinheiro sobrando lá, o prefeito pode pegar aquele dinheiro e destinar para outra coisa? Não pode, porque esse dinheiro é destinado a essa ação. Se não dá pedalada. Não, é até impossível de usar para outra. Não tem jeito. Esse dinheiro está na Caixa Econômica Federal e é vinculado a essas ações. Muito bem. Doutor Caio Carneiro Campos, brilhante advogado, tenho certeza que vai fazer um belo trabalho como secretário de Esportes em Paulínia. Quero abrir as portas aqui da Rede Família para a sua secretaria, não só no programa Visão Geral, mas também nos programas esportivos, né? Nós temos aqui vários programas esportivos, o Guina apresenta aqui também o Rede Família Esportes, eu apresento Esporte Campeão. Quero abrir as portas para você ficar à vontade para divulgar tudo que Paulínia tiver de bom, tá bom? Alberto, um prazer estar com você, um prazer falar com o seu público e mais uma vez o nosso agradecimento e o agradecimento do prefeito Dixon e o meu por sermos amigos de longa data. Muito obrigado. Bem. E leve recomendações à Denise, que é uma assessora maravilhosa, viu? Excelente profissional. Excelente profissional. Muito obrigado, viu, Denise? Meus amigos, chegamos ao fim aqui do nosso Visão Geral, primeiro dessa semana aqui, hein? Saúde, paz e alegria. Muita sorte, gente. Vambora então, Caio? Ótimo. Foi muito bom, viu? Muito legal. Obrigado. Até.